Já vai, já vai, já vai. Bom dia, hoje são 6 de março de 2020, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Hoje, agora pela manhã, tive uma surpresa agradável. Entrei no canal ali da advogada Ana Cristina, que mora na capital, Rio de Janeiro. Entrei no canal dela, que se chama Foco nas Ideias Responde. Foco nas Ideias Responde. Um excelente canal aí que recomendo a todos. A Ana Cristina começou uma série com o título A Voz do Religioso. A Voz do Religioso. Ela começou aí com 2 vídeos e 2 entrevistas. Nessa série, ela vai entrevistar várias pessoas lá na capital do Rio de Janeiro sobre a Bíblia. Pessoas ali evangélicas ou católicas. Então aí uma série com certeza maravilhosa. Pois já vi 2 vídeos aí, são os 2 primeiros vídeos. No primeiro vídeo, a advogada Ana Cristina entrevistou aí um cristão evangélico chamado Daniel. A entrevista ocorreu dentro de um ônibus público. E no segundo vídeo, a Ana Cristina entrevista outro cristão evangélico chamado Rubem. E aí, com certeza, no terminal rodoviário lá do Rio de Janeiro. Então são 2 cristãos aí, cristãos evangélicos. E ela fez uma pergunta sobre uma passagem bíblica aos 2, sobre a lenda que está em Gênesis capítulo 22, sobre o sacrifício de Abraão. Quando o Deus hebreu, na lenda, ele coloca uma prova terrível diante de Abraão, para que Abraão mate seu próprio filho. Então, a Ana Cristina entrevistou 2 cristãos evangélicos e colocou diante deles, dos 2, essa lenda aí que está na Bíblia. Deus prova a Abraão. Gênesis capítulo 22. E é sobre isso aqui, sobre esses 2 vídeos que eu vou tratar aqui no meu vídeo, neste vídeo. Vou aqui analisar o que disseram os 2 evangélicos. Muito bem. Antes de entrar aqui já no assunto, vou aqui mais uma vez mostrar aqui o livro de Sigmund Freud. Sigmund Freud, quem acompanha meus vídeos, já sabe muito bem, não é? Sigmund Freud, o pai da psicanálise, ele era judeu e ateu. E aqui um de seus livros, O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que se refere Freud é a religião. Freud, repito, era judeu e ateu. Na página 88 de seu livro, vou ler mais uma vez o trecho aqui, porque é muito importante, para que você entenda por que os 2 cristãos evangélicos fizeram aquela afirmação. Então você vai entender agora. Então o Sigmund Freud escreve assim, abre aspas, nenhum homem racional se comportará tão levianamente em outros assuntos, nem se contentará com fundamentações tão miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido. Ele se permite isso apenas em relação às coisas mais elevadas e mais sagradas. Fecha aspas aí. O grande Freud aqui está dizendo que um homem racional, ele não se contenta com fundamentações miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido. Um homem, usando a razão, ele não faz isso. Agora, quando esse homem entra numa igreja ou numa seita religiosa, aí esse homem, ele passa a se contentar com fundamentações miseráveis para seus juízos. E então o Freud aqui explica o que afirmaram aí os 2 cristãos evangélicos.
como eles são cristãos evangélicos, eles perderam sua capacidade de raciocínio. Então eles, religiosos, se contentam com fundamentações miseráveis para seus juízos. E é o que vamos mostrar isso aqui. Então, muito bem, para começar o vídeo, ouça aí a pergunta da advogada Ana Cristina, formulada ali diante do cristão evangélico Daniel, dentro do ônibus público lá do Rio de Janeiro. E veja o que Daniel respondeu a ela. Ela perguntou a Daniel sobre o sacrifício de Abraão. Aqui, o sacrifício, o Abraão sacrificando aí, indo levar seu filho Isaque ao sacrifício, por ter sido uma exigência do Deus hebreu, para saber se Abraão o amava ou não. Então veja aí a pergunta da Ana Cristina e a resposta do cristão evangélico Daniel. Depois eu volto. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vou te passar uma passagem da Bíblia. Se você conhecer, tudo bem. Se você não conhecer, você fala, olha, eu não conhecia, e para mim foi uma surpresa, tá? É porque tem algumas pessoas que falam, ó, essa passagem eu não conhecia. Essa passagem eu não conhecia. E vamos ver aqui. Ó, nós temos aqui em Gênesis, capítulo 22, Deus ordena a Abraão matar seu filho Isaque, e por amor a Deus, Abraão aceita. Você conhecia essa passagem de Abraão? Eu já conhecia essa passagem da Bíblia, porque foi uma passagem que Deus quis testar o amor, a fé que ele tinha de Abraão por Deus. Então, o sonho de Abraão era ser pai. Sim. Então, Deus quis provar essa fé de Abraão, pedindo em relação a Abraão que pudesse fazer esse sacrifício do seu filho, Sim. que era a coisa mais importante da vida dele, oferecendo a Deus. Sim. E esse período, quando realmente Abraão fez, não questionou, sim, triste, até porque era um filho que ele sempre quis ter. Sim. Ele foi, aceitou, chegou, quando ele colocou o filho dele sobre o holocausto, Deus falou com ele, falou, Abraão, não precisa mais fazer, porque você me provou que realmente você tem um amor muito grande por mim. Sim. Então é uma passagem assim, muito bonita na Bíblia. Sim. E como eu falo, eu tenho esse conhecimento, li, e pude estar também já passando essa palavra para outras pessoas. Sim, esse esclarecimento, você acha que cabe um esclarecimento nessas passagens? Cabe um esclarecimento dessa passagem. É uma prova de Jesus pediu uma prova de amor a Abraão, e Abraão deu essa prova de amor para ele. Muito bem. A advogada Ana Cristina pergunta ao cristão evangélico Daniel que ele explique ali o sacrifício de Abraão. O Abraão ali levando o seu filho Isaque a um sacrifício, a um holocausto. Isso a pedido do Deus hebreu na lenda de Gênesis, capítulo 22. E o Daniel respondeu que o Deus hebreu fez aquilo para testar a fé de Abraão, para ver se Abraão realmente o amava. Então disse aí o cristão evangélico que Deus fez um teste com Abraão, porque Deus queria saber se Abraão realmente o amava, saber se realmente Abraão iria matar o filho. E na lenda, Abraão foi realmente decidido a matar o filho, a sacrificar o filho, em nome do Deus hebreu. Então Daniel respondeu isso aí. Agora ouça a mesma pergunta feita pela Ana Cristina sobre o sacrifício de Abraão, feita ao outro evangélico, cristão evangélico, o Rubem. Ouça aí novamente o que diz o Rubem. Veja bem que o cristão evangélico Daniel respondeu que Deus fez aquilo porque ele queria testar a fé de Abraão. Então ouça agora o que diz o Rubem, o outro cristão evangélico. Depois eu volto aqui. Ouça aí. Essa daqui de Abraão, que Deus pede para Abraão matar o filho. Você conhece? Deus ordena a Abraão matar seu filho. Você não achou muito
está na fé de Abraão. Mas matar não é um ato em que ele até no Antigo Testamento fala não matarás, e depois ele pede para o próprio Abraão matar. Não é meio contraditório isso? Você não acha contraditório? Deus só estava testando a fé de Abraão, porque ele não ia matar, até porque através desse filho de Abraão tinha promessa para a nação, então podia morrer. Você viu facilmente, o cristão Rubem deu a mesma resposta que o cristão Daniel, não foi? Tanto o cristão evangélico Rubem quanto o cristão evangélico Daniel, eles responderam que Deus estava provando a fé de Abraão ao pedir que seu filho fosse sacrificado, seu filho Isaac. Então você vê que os dois cristãos evangélicos são aí pessoas boas, você vê, são fiéis. Esses aí são pessoas boas, trabalhadores, pessoas aí bem tranquilas, não é? Mas eles responderam aí, eles deram uma resposta trazendo fundamentações miseráveis para seus juízos. É aquilo que diz Freud, que um homem racional, ele não se contenta com fundamentações miseráveis para seus juízos, mas o homem religioso, ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus juízos. E as fundamentações são aquelas que os cristãos evangélicos disseram aí, sobre essa lenda do sacrifício de Abraão. Eles não percebem, os dois cristãos, não percebem a ingenuidade da resposta deles, de que o Deus hebreu estava provando Abraão, queria colocar o Abraão à prova, queria fazer um teste se Abraão realmente o amava ou não. Então, os cristãos, esses fiéis, eles não percebem a ingenuidade dessa afirmação. Então, eles apenas reproduziram aquilo que eles ouvem em igrejas evangélicas, dizendo ali que o Deus hebreu estava fazendo um teste com Abraão. Só que eles não conseguem raciocinar que essa afirmação, ela anula, ela derruba definitivamente, mais uma vez, a onisciência do Deus hebreu. Em mais um relato bíblico, o Deus hebreu perde sua onisciência. E é o caso aqui, que eu vou explicar bem direitinho para que você entenda. Então vamos lá. Diante dessa lenda bíblica, só há dois caminhos. Só há dois caminhos e só há uma via. Então vamos aí dos dois caminhos. O primeiro caminho, o Deus hebreu, ele sabia que Abraão o amava, porque dizem os evangélicos aí, os dois, o Daniel e o Rubem, que o Deus hebreu fez um teste com Abraão. O Deus hebreu queria saber se realmente Abraão o amava. Daí esse teste horrível. Então a pergunta, os dois caminhos são, e só uma via que existe. Então os dois caminhos, Deus não sabia que Abraão o amava, por isso o submeteu a uma prova terrível, porque Deus não sabia. Então Deus aí não é onisciente, primeira coisa. E o outro caminho, Deus sabia que Abraão o amava, mas mesmo assim, por favor, não ria, porque isso aqui é coisa séria. Mas mesmo assim, mesmo Deus sabendo que Abraão o amava, mesmo assim, Deus o submeteu a uma prova terrível, matar o próprio filho. Que coisa horrível. Então, então vamos lá. Na primeira proposição, Deus sabia que Abraão, Deus não sabia que Abraão amava. Deus não sabia. Por isso fez o teste. Então Deus não é onisciente. Viu aí? Derrubou a onisciência do Deus hebreu. E se você disser que o Deus hebreu sabia e que mesmo assim submeteu Abraão a uma prova terrível, então esse Deus aí, você haverá de dizer que esse Deus, ele é um Deus sádico,
que adora ver um sofrimento gratuito de uma pessoa que o amava. Então você vê facilmente a garganta. Então você vê facilmente que não há solução. Se você disser que Deus sabia, que Deus não sabia, se você disser que Deus não sabia, então Deus não é onisciente. E se você disser que Deus sabia, então você está dizendo de forma indireta que Deus é um sádico que adora ver sofrimento das pessoas e um sofrimento gratuito. Gente, tudo isso acontece na Bíblia por quê? Porque são relatos criados por um hebreu. Esse aqui, ele fez a historinha dele e não percebeu que nessa história o Deus hebreu perde a onisciência. Ele não sabia que Abraão o amava. E por isso mesmo, esse Deus colocou o Abraão à prova, para ver se realmente ele tinha coragem de matar o próprio filho. Se você não estudar a Bíblia com seriedade, vão enganar vocês aí facilmente em igrejas. Entendeu? Então, no relato aqui, traçado pelo escritor hebreu, que está em Gênesis capítulo 22, com o título Deus prova Abraão. Então, nesse relato aqui, é um relato tão ingênuo que o escritor hebreu, ele aqui, nesse relato, ele diz que Deus perdeu a onisciência, que o Deus hebreu não sabia que Abraão o amava. E por isso mesmo, o Deus hebreu submeteu Abraão a essa prova terrível, prova hedionda, prova macabra, levando um pai a matar o próprio filho. Que coisa horrível. Então vamos explicar isso aqui. Então vamos lá. Aqui na lenda feita por um hebreu, com o título Deus prova Abraão, no capítulo 22 de Gênesis. Deus não sabia, vou aqui mostrar para vocês a história. Depois desse vídeo, por favor, leiam o capítulo 22 de Gênesis para confirmar o que eu digo aqui. Então Abraão estava em sua casa com o filho Isaque, com Abraão. Aí Deus apareceu a Abraão, dizendo que o Abraão pegasse seu filho e o levasse para uma terra de nome Moriá. Aí Deus queria que Abraão matasse seu próprio filho, por meio de holocausto, queimando o próprio filho. Então o que fez o Abraão? No dia seguinte, de madrugada, ele saiu de sua casa com seu filho, levando fogo, lenha e um cutelo, uma lâmina, tipo uma faca, e um cutelo, e 2 escravos e um jumento. Então eles saíram de madrugada, caminhando em direção à terra de Moriá, conforme disse o Deus hebreu. Chegando a essa terra Moriá, de longe, depois de 3 dias de caminhada, veja bem que sofrimento. O filho de Abraão, Isaque, ia levando sobre os ombros a lenha, as lenhas para queimar a si próprio. Ele, coitado, nem sabia que estava indo para seu próprio, caminhando para a sua própria morte. E uma morte que seria praticada pelo seu próprio pai. Tudo isso a pedido do Deus hebreu. Então veja a hediondez, veja a coisa macabra dessa história terrível na Bíblia. E aí, depois de 3 dias de caminhada, os 2 escravos ficaram no meio do caminho. E o Abraão subiu a um monte juntamente com seu filho, levando a lenha, o filho levando a lenha, e o Abraão levando o fogo e o cutelo. Muito bem, subindo ao monte de Moriá, o Abraão ali já começou a preparar o altar para sacrificar o próprio filho. Veja aí. E o menino olhou assim para o pai e esperava, obviamente, que
aparecesse algum animal ali para ser sacrificado. Porque a criança, o próprio filho, coitado, do Abraão, jamais pensaria que ele é que seria a vítima. Então ele estava esperando a criança, coitado, o menino, o rapaz, estava esperando ali o aparecimento de algum animal irracional. Pois bem, e aí ele perguntou ao pai dele: meu pai, onde está o animal para ser aqui sacrificado? E o Abraão disse a ele que Deus proveria, que Deus iria, o Abraão mentindo, né? Porque ele iria matar o próprio filho. Veja que sofrimento para um pai. Pois bem, e o que aconteceu? O Abraão, então, pegou ali o próprio filho, arrumou o altarzinho, né? Deixou tudo arrumado no altar, aí colocou as lenhas, e o menino só olhando, o filho, o Isaac. Aí o Abraão colocou as lenhas, depois pegou o próprio filho e aí jogou o filho em cima das lenhas. E aí, naquele momento, coitado do rapaz, a Bíblia não diz a idade do rapaz, mas coitado ali do jovem. Só ali ele percebeu que ele próprio, o filho, seria morto e queimado pelo próprio pai. Tudo isso a pedido do Deus hebreu, que os cristãos dizem que é um Deus de amor. Veja que amor. Pois bem, aí o Abraão colocou o filho Isaac sobre as lenhas e amarrou o filho Isaac para que ele não fugisse. E aí acendeu o fogo, o Abraão deixou o fogo pronto, e aí pegou o cutelo, tipo uma lâmina. Quando ele foi jogar o cutelo sobre o próprio filho para matá-lo, aí apareceu um anjinho na lenda, dizendo para Abraão parar com aquilo. Porque agora, somente agora, o Deus hebreu ficou realmente sabendo que Abraão realmente o amava. Gente, como vocês viram aí, o homem religioso, ele não raciocina. Ele não faz uso de fundamentações lógicas, racionais para seu juízo, como diz o Freud. O homem religioso, ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus juízos. Então, os dois cristãos evangélicos, disseram à advogada Ana Cristina, o Daniel primeiramente, e depois o Rubem, disseram que essa passagem bíblica é uma coisa linda, maravilhosa, que prova que Deus é amor. Veja que loucura uma afirmação dessa. Essa afirmação dos dois, de que o Deus hebreu é um Deus de amor, e é um Deus que fez um teste com Abraão, isso aí é uma fundamentação miserável para seu juízo. Essa passagem bíblica, na verdade, para quem entende de Bíblia, essa passagem bíblica é mais uma aberração, é mais uma maldade que está aqui nesse relato bíblico. Veja bem, um Deus que não existe, Deus algum existe, o Deus aqui é o Deus imaginado pelo povo hebreu. Então veja aqui a maldade. Vamos colocar aqui, nessa lenda bíblica, com o Deus hebreu, sabendo que Abraão o amava, mas mesmo assim o submeteu a uma prova terrível, porque Deus não é onisciente. Vamos colocar aqui o Deus como onisciente. Ele sabia de antemão que Abraão o amava, mas mesmo assim o submeteu a uma prova terrível. Você que está assistindo a esse vídeo vai achar isso estranho, não é? Como é que pode? Se eu sei que uma pessoa me ama, se eu tenho certeza de que uma pessoa me ama realmente, eu não vou colocar essa pessoa a uma prova terrível. Não vou pedir a essa pessoa que mate, por exemplo, seu próprio filho. Se eu já sei que essa pessoa não vai matar seu próprio filho, não vou colocá-la sob essa pressão. Porque isso é uma coisa sádica, é uma coisa para pessoas mentalmente doentes. Então veja, o Deus hebreu, na lenda bíblica, sabia que Abraão, isso sob a visão dos cristãos, que Deus hebreu é onisciente, e aí a coisa piora mais ainda. Então veja aqui o sofrimento do pobre pai e o sofrimento do pobre filho. O pai Abraão, ali, desde que recebeu a ordem terrível
Veja o sofrimento desse pai. Veja o sofrimento. Caminhou durante 3 dias sofrendo, porque era obrigado a matar o próprio filho. Imagine, um pai sendo advertido por uma entidade qualquer para matar seu próprio filho. 3 dias de sofrimento caminhando até chegar à terra de Moriá. E veja esse sofrimento do pai. Como é que pode? Eu vou matar meu próprio filho? Como esse pai sofreu, o pobre Abraão, hein? Na lenda. Olha o sofrimento dele. Obrigado a matar o próprio filho. E o filho? Imagine o filho, um jovem, um adolescente aí, vendo ali que seu pai iria matá-lo, iria queimá-lo ali sobre a lenha. Naquele momento em que Abraão amarrou o filho ali por meio de cordas. Imagine a cabeça daquele adolescente. Meu pai vai me matar? Meu pai vai me matar? Veja que sofrimento. Veja os problemas psicológicos que surgiram a partir dali para esse pobre jovem. E tudo isso foi uma arte aí, uma ideia absurda do Deus hebreu. Entendeu? Que mandou o próprio pai matar o próprio filho. E na visão dos cristãos, o Deus hebreu, sendo onisciente, pior ainda a situação, porque transforma o Deus hebreu num ser que adora ver um sofrimento gratuito de um pai e de um filho. Essa história aí na Bíblia é mais uma história macabra, é uma história realmente hedionda, que não deveria ser contada aí pelo mundo afora. Então você vê que é uma coisa completamente diferente da cabeça dos religiosos. Eles não percebem o absurdo que está aí nessa lenda. Entendeu? É tão simples você entender isso. Imagine, vou repetir, na cabeça dos cristãos, o Deus hebreu, criado pelos hebreus, é um ser onisciente. Ora, se o Deus hebreu é onisciente, já sabia de antemão, muito antes, já sabia que Abraão seria capaz realmente de matar seu filho. Se o Deus hebreu já sabia disso, ele não teria tido a ideia terrível de submeter um pobre pai a um sofrimento tão grande e também submeter um jovem adolescente a um sofrimento tão grande. Você entendeu? A inocência do relato. Agora, no relato bíblico, quando você lê o capítulo 22 de Gênesis por completo, você percebe que o Deus hebreu, na verdade, mais uma vez, perdeu a onisciência. Perde a onisciência. O Deus hebreu, na verdade, não sabia que Abraão o amava. E por isso mesmo, o submeteu a uma prova terrível como essa. Entendeu? E vou explicar para você onde está isso aqui no relato. Quando o Deus hebreu diz que realmente não sabia realmente que Abraão o amava. E é por isso mesmo que ele submeteu Abraão a uma prova terrível, matar o próprio filho. E isso aqui está em Gênesis capítulo 22, vou ler aqui versículo 9 até aqui o versículo 12. Vou ler aqui para você entender. Aqui mostra que o Deus hebreu perdeu a onisciência, não sabia que Abraão o amava, por isso fez o teste. Então é o que está aqui no 9, vamos ler até 12. Diz assim: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Aqui o Abraão e seu filho Isaque. O Abraão deixou os 2 escravos muito antes. Então aqui está dizendo: chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, o Abraão e o filho dele, o Isaque. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. Mas e estendendo a mão, veja aí, o Abraão, e estendendo a mão,
o Abraão tomou o cutelo, que era uma lâmina, tipo uma faca. Tomou o cutelo para imolar o filho. Ou seja, o Abraão, o pai, tomou um cutelo, uma lâmina, para matar o próprio filho. Aí continua, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, o anjo então disse a Abraão, não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei, olha aí, pois agora sei, somente agora, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Fecha aspas aí. Percebeu, gente? Na lenda que está em Gênesis capítulo 22, em toda a lenda, o Deus hebreu, mais uma vez, perdeu a onisciência. Ele não sabia se Abraão o amava tanto. Por isso mesmo, resolveu submeter o Abraão a essa prova terrível, a essa prova hedionda. E aí, quando Abraão foi realmente matar o filho, aí o anjo do Senhor, essa expressão anjo do Senhor, que significa Deus também, aí o anjo do Senhor apareceu dizendo que Abraão não fizesse aquilo, porque agora o Deus estava sabendo realmente que Abraão o amava. Se você não ler a Bíblia, não estudá-la com responsabilidade, você será facilmente enganado por líderes religiosos. E é o que aconteceu com esses dois rapazes aí, cristãos evangélicos, e que são aí pessoas trabalhadoras. A gente vê pessoas aí simples, o Daniel e o Rubem, os dois aí entrevistados pela doutora Ana Cristina. O Daniel dentro de um ônibus e o Rubem no estacionamento lá da rodoviária do Rio de Janeiro. Os dois disseram, ingenuamente, que nesse caso aí, Deus colocou um teste para Abraão, porque Deus aí colocou Abraão em prova, queria ver se realmente Abraão o amava. E eles nem percebem que, ao afirmarem isso, estão dizendo que o Deus hebreu perdeu a onisciência. Eles não percebem, porque eles são religiosos. Eles não conseguem raciocinar. Quando eles dizem isso, que Deus queria fazer um teste com Abraão, eles estão dizendo de forma indireta e não percebem que o Deus hebreu perdeu a onisciência, que o Deus hebreu não sabia se realmente Abraão o amava. Por isso mesmo, o Deus submeteu Abraão a essa prova terrível. Então você vê facilmente que o Freud tinha razão quando dizia que o homem religioso, ele se contenta com fundamentações miseráveis para os seus juízos. E aí está mais uma prova. Parabéns a Ana Cristina por ter a ideia de começar a fazer essa série. Só até agora 2 vídeos. E vamos torcer aí para que ela entreviste mais pessoas lá no Rio de Janeiro. E aí vou acompanhando aqui e eu vou explicando o que os evangélicos aí dizem. Portanto, resumindo, na lenda de Gênesis, que está no capítulo 22, Deus submete Abraão à prova, Deus prova a fé de Abraão. Nesse relato aí, o Deus hebreu, mais uma vez, perde a onisciência. Ele não sabia que Abraão o amava, não tinha certeza. E aí foi obrigado a pedir esse teste. Portanto, aí, mais um vídeo e muito obrigado.